Bem-vindo à leitura comentada e o assunto de hoje é o ofício circular número 15, que dita a respeito da água de abastecimento nas verificações oficiais. Eu sou Ana Nésia Ramos, sou especialista em segurança de alimentos e este é o nosso PodEg Leitura Comentada. Então, o ofício circular número 15 de 2022, publicado no dia 2 de maio de 2022, trata a respeito da água de abastecimento dentro das empresas de produto de origem animal, no que se refere às verificações oficiais do MAPA. Senhores coordenadores, tendo em vista a necessidade de estabelecer o corpo de ação da fiscalização das equipes de serviços de inspeção federal, CIF, atuantes no estabelecimento em relação à água de abastecimento, este departamento, através da Coordenação Geral de Inspeção, com base no Decreto 10.827, de 30 de setembro de 2021, na Portaria 562, de 11 de abril de 2018, esclarece: dos aspectos gerais. 1. O Decreto 9.013, de 29 de março de 2017, dispõe, artigo 12, a inspeção e a fiscalização industrial e sanitária dos produtos de origem animal abrange, entre outros, os seguintes procedimentos. 9. Verificação da água de abastecimento. Artigo 42. O estabelecimento de produtos de origem animal devem dispor das seguintes condições básicas e comuns, respeitadas as particularidades tecnológicas cabíveis, sem prejuízo de outros critérios estabelecidos em normas complementares. 21. Rede de água com instalações para armazenamento e distribuição, em volume suficiente para atender às necessidades industriais e sociais, quando for o caso, instalações para tratamento de água. 22. Água potável nas áreas de produção industrial de produtos comestíveis, redação dada pelo Decreto 10.468 de 2020. 23. Rede diferenciada e identificada para água potável, quando a água for utilizada para outras aplicações, de forma que não ofereça risco de contaminação aos produtos. Então, até aqui, o ofício circular estabelece aí o que o RISPOA fala a respeito de água de abastecimento, das obrigações do estabelecimento sobre isso. No item 2, a portaria que dispõe, entre outros aspectos, sobre as condições de potabilidade da água e a competência dos órgãos de saúde pública para a vigilância sanitária é a GMMS, número 888, de 4 de maio de 2021. Destacando-se, artigo 5º, para os fins deste anexo são adotadas as seguintes definições. 1. Água de consumo humano, água potável destinada à ingestão, preparação de alimentos e à higiene pessoal, independentemente da origem. 2. Água potável, água que atenda ao padrão de potabilidade estabelecido neste anexo e que não ofereça riscos à saúde. Número 3. Padrão de potabilidade, conjunto de valores permitidos para os parâmetros da qualidade da água para consumo humano, conforme definido neste anexo. 5. Sistema de abastecimento de água para consumo humano, SAA. Instalação composta por um conjunto de obras civis, materiais e equipamento, desde a zona de captação até as ligações prediais, destinadas à produção e ao fornecimento da coleta de água potável, por meio da rede de distribuição. 6. Solução alternativa coletiva de abastecimento de água para consumo humano, SAC. Modalidade de abastecimento coletivo destinada a fornecer água potável sem rede de distribuição. Número 12. Controle da qualidade da água para consumo humano, conjunto das atividades exercidas regularmente pelo responsável pelo sistema ou por solução alternativa coletiva de abastecimento de água, destinada a verificar se a água fornecida à população é potável, de forma a assegurar a manutenção desta condição. Número 13.
Vigilância da qualidade da água para consumo humano, conjunto de ações adotadas regularmente pela Autoridade de Saúde Pública para verificar o atendimento a este anexo e avaliar se a água consumida pela população apresenta risco à saúde. Número 14, para plano de amostragem. Documento que inclui definição dos pontos de coleta, número e frequências de coleta de amostras para análise da qualidade da água e parâmetro a serem monitorados. Então, ressalta aqui essa questão de plano de amostragem, que mais lá embaixo do texto terá uma importância fundamental para nós dos estabelecimentos. Número 17. Carro-pipa, veículo equipado com reservatório utilizado exclusivamente para distribuição e transporte para água de consumo. Artigo 7º. Para os fins deste anexo, as competências atribuídas à União serão exercidas pelo Ministério da Saúde e entidades a ele vinculadas, conforme estabelecido nessa seção. Artigo 8º. Compete à Secretaria de Vigilância em Saúde, SVS-MS, 1. Promover e acompanhar a vigilância da qualidade da água para consumo humano em articulação com as Secretarias de Saúde do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, e respectivos responsáveis pelo controle da qualidade da água. Artigo 11. Compete à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, 1. Exercer a vigilância da qualidade da água para o consumo humano nas áreas de portos, aeroportos, passagens de fronteiras terrestres, conforme os critérios e parâmetros estabelecidos neste anexo, bem como diretrizes específicas pertinentes. E, artigo 12, compete às Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, 1. Promover, coordenar, implantar, supervisionar as ações de vigilância da qualidade da água em sua área de competência, em articulações com responsáveis por SAA ou SAC, e as secretarias de saúde dos municípios, conforme estabelecidos nesse anexo. E, artigo 13, compete às secretarias de saúde dos municípios e do Distrito Federal, 1. Exercer a vigilância da qualidade da água em sua área de competência, em articulação com os responsáveis por SAA ou SAC, conforme estabelecido neste anexo. E, artigo 27. A água potável deve estar em conformidade com o padrão microbiológico conforme disposto nos anexos 1 a 8 e demais disposições deste anexo. Artigo 32. É obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 mg por litro de cloro residual livre ou 2 mg por litro de cloro residual combinado, ou de 0,2 mg por litro de dióxido de cloro em toda a extensão do sistema de distribuição, reservatório e rede, e nos pontos de consumo. Então, até aqui foi dito aí do que se trata a legislação da água, né? A legislação essa emitida pelo Ministério da Saúde. Item 3. A água utilizada para a elaboração de alimentos, na higienização de instalações, equipamentos e de utensílios nas áreas de produção industrial dos produtos comestíveis e para a higienização e o consumo de colaboradores deve ser potável, podendo ser obtida já tratada de rede pública, SAA, e obtida e tratada pelo estabelecimento, SAC, ou de carro-pipa. Aqui, pelo menos para mim, ajudou muito, né? Porque foi sempre uma dúvida em relação à portaria 888. Se nós, estabelecimentos, éramos o SAA ou o SAC, então aqui, né, o Ministério da Agricultura nos tira de vez essa dúvida. Então, SAA trata a respeito da água de origem de rede pública e SAC da água tratada pelo estabelecimento, independente dela ser de poço profundo ou não, ou de superfície. E o adicional aí do carro-pipa. Em todos os casos, a vigilância da qualidade desta água é regida pelo Ministério da Saúde
e executada por meio do órgão de saúde pública, no âmbito da portaria GM-MS 888 de 2021. Número 4, a manutenção do controle da qualidade da água, que trata o item 3 deste ofício, independente da forma de abastecimento ou captação, é de responsabilidade do estabelecimento, devendo constar de seus programas de autocontrole, além de cumprir das demais exigências perante o órgão de saúde pública, conforme definido na portaria GM-MS de 888 de 2021. Número 5. As análises laboratoriais para controle da qualidade da água, de que trata o item 4, podem ser realizados em laboratório próprio, conveniado ou contratado, observado o disposto no artigo 20 da portaria GM-MS 888 de 2021. Abro aspas minhas aqui, tá bom? Lá no artigo 20 da portaria, fala que esse estabelecimento, esse laboratório, ele precisa seguir as regras da ISO 17025, mas, né, ele não fala que esse laboratório precisa ser certificado, que era uma outra dúvida aí que nós tínhamos na hora da escolha do laboratório. Voltamos ao texto. Item 6. Adicionalmente, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio do DIPOA-SDA e de suas unidades vinculadas, cabe a fiscalização da manutenção da potabilidade da água utilizada pelo estabelecimento nos pontos de consumo das áreas de produção industrial de produtos comestíveis. Vamos repetir aqui, pessoal. Adicionalmente, ao Ministério da Agricultura, né, o MAPA, por meio do DIPOA, que é o Departamento de Produtos de Origem Animal, e suas unidades vinculadas, cabe a fiscalização da manutenção da potabilidade de água utilizada no estabelecimento, tá bom? Então, ele está falando a respeito da fiscalização. Item 7. As exigências sanitárias de países e blocos de países importadores relativos à água de abastecimento que não estejam contempladas na portaria GM-MS de 888 de 2021 devem ser atendidas pelos estabelecimentos exportadores para aqueles destinos, conforme instruções publicadas pelo DIPOA-SDA. Então, se a sua empresa, se o seu estabelecimento é um estabelecimento exportador, você tem que atender, além das diretrizes da portaria 888, também as exigências dos países importadores. 8. A coleta de amostras oficiais de água de abastecimento para a ação da vigilância da qualidade da água é de competência do órgão de saúde pública, no âmbito da portaria GM-MS 888 de 2021. E por esta razão, não estarão previstas no Programa de Avaliação de Conformidade de Produto de Origem Animal, PAC-POA. Então, aqui é nossa principal informação em relação a esse ofício circular, ou seja, deixaremos de ter as coletas oficiais de água de abastecimento, né? Focando apenas aí nas coletas de produto e também nas coletas do produto para análise de resíduo de contaminantes. Então, as diretrizes em relação às coletas oficiais passam a ser do Ministério da Saúde e você deve avaliar a sua legislação local no que se refere a isso, tá bom? Item 9. Os parâmetros de potabilidade devem observar os dispostos do artigo 27 e 36 da portaria GM-MS 888 de 2021, conforme o tipo de captação e abastecimento da água utilizado pelo estabelecimento. Então, aqui, você precisa ir lá na portaria 888 e avaliar esses artigos aí, além dos demais que serão informados em seguida. Da verificação oficial, ou seja, né, então, da obrigação dos fiscais do CIF. Item 10. Conforme já mencionado, a verificação oficial que trata o inciso 9 do artigo 12 do Decreto 9.013 de 2017 é realizada pelo CIF de acordo com o previsto na norma interna de POA-SDA número 1, de 8 de março de 2017, e é suplementar as ações de vigilância da qualidade da água que é exercida pelos órgãos de saúde pública no âmbito da portaria GM-MS de 881 de 2021.
11. O estabelecimento deve dispor de um único plano de amostragem para atendimento do inciso 4 do artigo 5º e capítulo 6 da Portaria GMMS 888 de 2021 para apresentação ao CIF, desde que contemple também os pontos de coleta de consumo de água nas áreas de produção industrial para produtos comestíveis. Então, ressaltando aqui, pessoal, vocês não vão estabelecer 2 planos de amostragem, um para o CIF, um para a Anvisa ou para a Vigilância Sanitária. O seu plano de amostragem de controle da água, de coleta da água, será apenas um que ficará disponível aí para os órgãos de fiscalização. Número 12. A citada verificação oficial do item 10 compreende a avaliação documental e in loco. Número 13. A documental baseia-se no plano de amostragem e na sua respectiva execução, e nos resultados laboratoriais obtidos da água de coleta pelo estabelecimento nos pontos de consumo das áreas de produção industrial de produtos comestíveis, para o período a ser avaliado. Número 14. A identificação nas falhas de elaboração do plano de amostragem ou na sua execução devem ser tratadas no âmbito do plano de ação da norma interna 1, de POA-SDA número 1, de 2017, sem prejuízo às demais ações fiscais cabíveis, ou seja, nós continuaremos sendo fiscalizados, tanto pelo nosso plano de amostragem, quanto pela execução das análises que nós devemos seguir, né? Então, você ainda corre o risco de ser autuado pelo não cumprimento do seu programa aí de análises mensais, semanais, semestrais. Número 15, a detecção dos desvios nos parâmetros de potabilidade avaliados sem a adoção das medidas corretivas cabíveis e sem a obtenção de resultados conformes em recoleta pelo estabelecimento. Desencadeará a adoção de medidas cautelares pelo CIF, com base no artigo 495 do Decreto 9.003 de 2017, sem prejuízo às demais ações fiscais cabíveis, independentemente das demais providências a serem adotadas pelo estabelecimento, conforme previsto na Portaria GMMS de 888 de 2021. Número 16. Uma vez adotadas medidas corretivas pelo estabelecimento, apresentados resultados das recoletas em conformidade e o CIF constatar o retorno das condições de potabilidade da água nos pontos de consumos envolvidos em desvios, as medidas cautelares adotadas serão levantadas. Número 17. A verificação oficial in loco baseia-se na avaliação da identificação dos pontos de coleta de consumo de água nas áreas de produção industrial de produtos comestíveis e na mensuração direta dos parâmetros de cloro residual livre e pH. Número 18. Pessoal, só ressaltando aqui, então, referente ao 17, quando da fiscalização, da verificação oficial in loco, a fiscalização do CIF, sim, pode solicitar que você faça aí, no momento da fiscalização, a aferição do cloro residual livre e do pH, né? Então, até para demonstrar a sua capacidade de fazer isso diariamente. Número 18, o valor do cloro residual livre deve observar o disposto no artigo 32 e no anexo 9 da Portaria GMMS 888 de 2021, e o valor de pH deve observar a faixa de 6 a 9. Item 19. A eventual alteração dos parâmetros mensurados em loco pelo CIF deve ser tratada na revisão da norma interna 1 do DIPOA-SDA número 1 de 2017 e, posteriormente, do presente ofício. Então, já levanta aqui uma lebre de que haverá em breve uma nova revisão aí da norma interna 1. Número 20, a constatação da violação dos parâmetros mencionados no item 18, na verificação in loco, sem a adoção das medidas corretivas imediatas pelo estabelecimento, deve ser objeto de adoção de medidas cautelares, conforme referenciado no item 15,
cujo levantamento será procedido após a constatação pelo CIF do retorno dos valores dos parâmetros mensurados nos intervalos aceitáveis. E, 21, o DIPOA-SDA poderá determinar, em casos excepcionais, em ato específico, a coleta de amostras de água de abastecimento para verificar a qualidade da água em abastecimento sob CIF, para subsidiar a fiscalização. Ou seja, se dentro do seu plano de amostragem você não conseguir demonstrar que a qualidade da água está sob controle, o CIF poderá, sim, em casos especiais, pedir que o estabelecimento faça essa coleta. Não sei dizer para vocês se ele vai solicitar que seja emitido o SOA, né, a solicitação oficial de análise, que até então os laboratórios, na emissão do laudo, emitiam os COAs, Certificado Oficial de Análise, que por enquanto, né, estão suspensos aí. Eu conversei com o laboratório já me informou que o CIF não vai mais fazer a solicitação oficial de análise. Dos quadros resumos, 22. Abaixo estão disponibilizados os quadros resumos para auxiliar a avaliação do plano de amostragem em sua execução e dos parâmetros microbiológicos e fisicoquímicos envolvidos na manutenção da potabilidade da água pelo estabelecimento em pontos de consumo das áreas de produção industrial de produtos comestíveis. Então, quadro 1. 1. Quadro para avaliação dos parâmetros microbiológicos e fisicoquímicos para coleta em pontos de consumo das áreas de produção industrial de produtos comestíveis. Então, primeira parte do quadro são os parâmetros e a segunda parte do quadro é a fonte da água, tá? SAA, SAC, captação subterrânea ou superficial ou carro-pipa. Então, E. coli, parâmetro de E. coli, indicador de contaminação fecal, ausência em 100 ml, né? A observada aqui, observação 1. Coliformes totais, indicador de integridade, ausência em 100 ml, também observação número 1. Turbidez. Então, só para quem não está acostumado a ler legislação, já que temos uma observação número 1, nós vamos ao final do quadro e vemos aqui, olha, valor máximo permitido. Turbidez, 5,0 UT, observação 1, que é valor máximo permitido, e observação 2. Então, vamos à observação 2, que é unidade de turbidez. O T significa unidade de turbidez. Cor aparente, 15 UH. Então, observação, valor máximo permitido, e observação número 3, que é unidade de Hazen. Gente, desculpa, não sei se eu estou lendo certo, tá bom? MGPT-COLL. CO/L. Então, os entendidos aí que me perdoem, por favor. Próximo parâmetro, pH de 6 a 9. Então, observação número 4. Faixa extraída da validação constantes nos anexos de 3 a 6 da portaria GN/MS 888 de 2021. E residual de desinfetante, de acordo com o tipo de desinfetante utilizado. Então, observação número 5, observar o quadro de resumos 2 deste ofício, extraído do anexo 8 da portaria GN/MS 888 de 2021. Então, praticamente 99% dos meus alunos e clientes utilizam o cloro para fazer a desinfecção da água, né? Então, nós vamos seguir aí o cloro livre residual. Se o seu estabelecimento não se utiliza dessa sistemática de desinfecção da água, você tem que seguir as orientações aí dos fabricantes dos produtos e seguir o que fala a portaria 888, no que se refere ao seu desinfetante. Quadro 2, resumo do padrão de potabilidade para subprodutos de desinfecção de água nos pontos de consumo das áreas de produção industrial de produtos comestíveis. Eu vou ler aqui esse quadro e depois eu vou trazer uma observação. Então, a primeira coluna do quadro é o parâmetro, a segunda é a unidade e a terceira é o valor máximo
permitido, né? No que se refere à observação 1. Então, parâmetro 2,4,6 triclorofenol, miligramas por litro, valor máximo permitido 0,2. 2,4 diclorofenol, miligramas por litro, 0,2. Ácidos alocéticos total, miligramas por litro, 0,08. Bromato, miligramas por litro, 0,01. Clorominas total, miligramas por litro, 4. Clorato, miligramas por litro, 0,7. Clorito, miligramas por litro, 0,7. Cloro residual livre, observação número 2, miligramas por litro e 5. Vamos para a observação número 2. É obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 miligramas por litro de cloro residual livre ou 2 miligramas por litro de cloro residual combinado ou de 0,2 miligramas de dióxido de cloro nos pontos de consumo, extraído do artigo 32 da Portaria GMMS 888 de 2021. Então, pessoal, aqui você vai seguir o que foi estabelecido aí pelo produto de desinfecção que você utilizar, tá bom? Então, se você utiliza o cloro, terá aí um cloro residual livre de 0,2 miligramas por litro até 5 miligramas por litro. Nitrosodimetalina, miligramas por litro, 0,0001. E trilhalometanos total, miligramas por litro, 0,1. Que é a minha observação que trata que é o seguinte: esses parâmetros todos, eles estão definidos na nossa amostra de análise completa semestral, né? Então, o que você vai trazer para a sua diária? Aquilo que for o resíduo do seu desinfetante, tudo bem? Aonde você vai descrever isso? No seu plano de amostragem. Então, lembra quando eu falei da importância do plano de amostragem? É isso que você tem que definir. Descreva aí. Eu dando aula, gente, era só para comentar. Então, descreva no seu plano a origem da sua água, o sistema de tratamento e estabeleça aí o seu plano de amostragem que será avaliado tanto pelo CIF quanto potencialmente pelo Ministério da Saúde. Quadro 3. Quadro resumo para amostragem mínima de coleta de água nos pontos de consumo nas áreas de produção industrial de produtos comestíveis. Então, observação número 1, vamos lá embaixo, derivado do anexo 15 da Portaria GMMS 888 de 2021. A ser observada no plano de amostragem do estabelecimento e sua execução. Então, primeira coluna, parâmetro, segunda coluna, SAA2, saque ou carro-pipa 4 e tipo de manancial. Coluna número 3, números de pontos amostrados e frequência, e coluna número 4, frequência de amostragem. SAA, observação número 2, caso o estabelecimento não saiba se a forma de captação da água é superficial ou subterrânea, observar os valores para o tipo superficial. Então, se você não sabe se a sua rede de captação da água pública é subterrânea ou superficial, você considera superficial. E número 3, o quadro de resumos 2 deste ofício é extraído do anexo 8 da Portaria GMMS 888 de 2021, e o quadro número 4, observação número 4, considerar a amostragem de SAA para os carros de abastecimento, os casos de abastecimento por carro-pipa, ok? Vamos lá? Cor aparente, pH, coliformes totais e E. coli, no que se refere ao sistema de coleta superficial, número de pontos amostrados 1, semanal. Subterrâneo, 1, mensal. Turbidez superficial 1, semanal, e subterrâneo 1, mensal. Residual de desinfetante, superficial e subterrâneo, 1 por ponto de coleta, tá bom, pessoal? Diário.
Este ofício circular cancela e substitui o memorando número 15 de 2018, CRISC, CGPE/DPOA/SDA/MAPA de 10 de outubro de 2018. Solicitamos que as equipes atuantes no CIF sejam cientificadas, bem como os responsáveis pelos estabelecimentos, sobre o conteúdo deste ofício, o qual foi publicado nos quadros de aviso da Plataforma de Gestão Agropecuária PGA SIG-CIF. Atenciosamente, é assinado eletronicamente pelo coordenador geral de inspeção. Pessoal, então aqui o objetivo não é uma aula, né? O objetivo é a leitura comentada deste ofício circular. Ele é do âmbito de inspeção, como vimos aí, deixaremos de ter a coleta oficial, isso passa a ser apenas em casos muito esporádicos, né? Específicos, e ressalta a importância do controle interno do estabelecimento, né? Então, você faça o seu plano de amostragem, se você julgar por bem passar por avaliação do CIF antecipadamente, senão esse plano de amostragem será avaliado aí tanto na auditoria documental quanto na auditoria in loco. Vale ressaltar aqui que é importante você avaliar também as legislações locais a respeito da potabilidade de água e se o serviço de vigilância sanitária, o serviço do Ministério da Saúde da sua região, trata de alguma maneira diferente esse controle da qualidade da água. Bom, espero ter te ajudado e nos vemos em breve.